Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Sou professora Simone Silva, professora de matemática, e vamos ver o que temos preparado para esta aula. A nossa aula, de número 44, tem como objeto de conhecimento equação do primeiro grau com detalhamento em equação do primeiro grau com uma incógnita ali, já voltado para aplicação. Então, a aula terá dois momentos. O primeiro momento, como nós vimos aí o detalhamento, vai ser voltado para a aplicação, onde nós vamos ver ali a equação do primeiro grau na prática. E a segunda, nós vamos estar resolvendo ali exemplos, praticando um pouco, porque o processo de exercitar torna o seu aprendizado eficaz. Então, vem comigo para a nossa aula. Então, queridos, vamos ver aí aplicações das equações do primeiro grau, de uma equação do primeiro grau. Fique atento à leitura da sua tela. Vamos lá, então, iniciar a nossa aula. As equações do primeiro grau possuem muitas aplicações em situações do mundo real, mas o que é que nós somos levados a pensar? Que a matemática não é especificamente aqui, a equação do primeiro grau está ali trancado dentro do livro de matemática e que aparece somente na nossa prova, mas aqui nós vamos ver que não é bem assim. A primeira aplicação, o primeiro exemplo aí de equação do primeiro grau na vida real, conforme você vai acompanhar a leitura, está voltado ali para o problema de proporção, não é? Aquele problema ali que a gente faz na prática, que é o problema de fazer uma vaquinha na hora de contribuir com algo. Acompanhe aí a leitura. Ao pensar em repartir algo em partes iguais, digamos que uma quantia em dinheiro, a equação AX igual a B pode ser usada para encontrar a quantidade que cada pessoa recebe, onde A é o número de partes e B é a quantidade total. Como exemplo dessa situação aí do problema de proporção, nós temos que, não é? Acompanhe a leitura. Dividir R$700 entre 5 pessoas, como eu disse para você. É aquele problema de fazer ali uma vaquinha, uma cotinha para adquirir algo, não é? Para ajudar alguém. Então, poderíamos ter o resultado fazendo essa divisão do modo mais conhecido e prático, que é qual? Basta pegar os 700 e dividir por 5, mas fazendo a aplicação aí da equação do primeiro grau, que no formato AX mais B, nós teremos que 5A é igual a 700, onde o A vai ser 700 dividido para 5, e o A vai ser igual a quanto? A 140. O que é que vem a ser o A aí, professora? Vai ser a quantia que cada pessoa vai estar contribuindo aí nessa divisão, vai receber aí nessa divisão. Já o segundo exemplo de aplicação de equação do primeiro grau está ali voltado para o problema de idades. Quer ver? Acompanhe a leitura aí na sua tela. É um exemplo corriqueiro aí em livros de matemática, não é? E muitas vezes até questão de provas, de exames. E olha o que diz. Sempre há os clássicos problemas matemáticos sobre idades, onde a idade de uma pessoa é relacionada à idade de outra, não é? E equações do primeiro grau podem ser usadas para achar a solução. Por exemplo, a idade de Maria é o dobro da idade de Reginaldo mais 5. E pode ser expressa como M é igual a 2R mais 5, onde nós temos que perceber que o M é a idade de Maria e R é a idade de Reginaldo. E vale também aqui, né, lembrei agora de algo, que isso também tem se tornado um desafio, às vezes, na roda ali de amigos. No momento ali daquela interação, daquela conversa, já vi situações aí rolando, não é? Que é lançado esse desafio de idades e quem acertar leva o prêmio proposto. Então, nada mais aí do que contextualizado de aplicação de equação do primeiro grau, mas as nossas aplicações não acabam aqui. Observe aí a leitura e vamos ver mais uma aplicação. Salário com comissão, realidade aí de muitos que trabalham no comércio, não é? Um outro exemplo de como uma equação do primeiro grau pode ser usada é calcular o salário por comissão no contexto de vendas. Um exemplo, suponha que um vendedor receba um salário base de R$ 1.412 por mês, o salário mínimo no nosso país, e uma comissão de 5% sobre o valor total de vendas que ele realizar no mês.
Então, o que é que nós temos? Que o salário total, que aqui nós vamos chamar de S, em reais, considerando o valor total de vendas, vai ser dado também aí por uma equação do primeiro grau, onde o salário total vai ser ali o primeiro estipulado, que é o salário mínimo, não é? Mais os 5% de quem? Em cima das vendas. E você talvez esteja estranhando essa escrita bem aqui. Mas, professora, não era 5%? Então, 5% aqui na equação que nós estamos vendo foi escrito em formato aí de número decimal. 5%, 5 sobre 100. Foi efetuada essa divisão. Se há 2 zeros aqui no denominador, serão ali 2 casas decimais, 2 números após a vírgula. E se nós temos o 5, nós vamos começar contando aqui da direita para a esquerda. 1, 2, vírgula. Por que esse zero entrou? Porque nós vamos aí considerar a contagem de números decimais vindo da direita para a esquerda. Como só havia o 5, que representa a porcentagem aí sobre o valor total de vendas, se tratando de comissão, não é? Fazendo a transformação dessa porcentagem, que é 5%, para um número decimal, nós obtemos aí 0,05 ou 5 milésimos ali, 5 centésimos, desculpa, ali sobre as vendas. Então, uma aplicação aí prática, não é, que compõe a realidade de pessoas que trabalham nesse processo aí de atendimento ao público de vendas e que é uma maneira aí de aumentar um pouco o valor do seu salário. Mas agora existe um outro exemplo, uma outra aplicação muito corriqueira na nossa vida, que se trata ali na hora de ministrar um medicamento, de administrar um medicamento. Acompanhe aí a leitura na sua tela. Dosagem de medicamentos. Quando o medicamento é prescrito em uma dose constante de, e essa constante ali vai estar em miligramas, a ser administrada T vezes ao longo de um período, e esse período sempre é em dias, a quantidade total do medicamento que necessária é determinada por uma equação do primeiro grau da seguinte forma: Q é igual a D, que multiplica por T. Mas o que é interessante você perceber, e para ficar mais claro a compreensão aqui desta equação do primeiro grau. Nessa equação aí que você está vendo, Q é a quantidade total de medicamento necessária que vai ser administrado ali durante o tempo que foi prescrita. D é a dose de medicamento em miligramas. E o T é o número de vezes que o medicamento é administrado. Então, aí está uma equação do primeiro grau aplicada ali diretamente, não é, numa situação de saúde. E agora vale mais uma observação aí, ok, sobre esta equação. Vale observar que esta equação Q igual a D vezes T é uma equação do primeiro grau, porque tem apenas uma variável, que no caso é quem? É o Q, que vai ser a quantidade ali de medicação, né, do remédio que vai ser ministrado, com um expoente igual a 1 de 1. Então, vamos ler de novo, que é para ficar melhor compreendido aí por você. Vamos lá voltar só nessa última observação aí sobre a equação Q. Q é a quantidade total de medicamento necessária, D é a dose do medicamento em miligramas e T é o número de vezes que o medicamento é administrado. E logo após essa informação, nós tínhamos aí uma observação. Você lembra? Onde dizia o quê? Que nesta equação aí, tá? O que acontecia? Que era considerada ali a nossa variável, ok? Com o expoente 1. Então, por isso, essa equação é considerada equação do primeiro grau. E com certeza, são situações que você nunca pensou, não é? Haver aplicação ali de equação do primeiro grau. São situações ali tão corriqueiras que se vive e não se percebe ali, não se consegue fazer a leitura da aplicação da matemática, mas agora você já tendo conhecimento, com certeza você vai ter mais facilidade
para reconhecer a aplicação aí de equação do primeiro grau, reconhecer e identificar, ok? Mas como eu disse para vocês no início da nossa aula, dois momentos aqui se fariam presentes. O primeiro, nós estaríamos vendo aí a aplicação que nós acabamos de realizar, e o segundo momento seria a realização aí de exemplos de exercícios que são fundamentais para o nosso aprendizado. Então, olhe na tela, anote tudo que você conseguir e vamos lá então ao nosso primeiro exemplo, não é? Que traz uma equação do primeiro grau, 6x é igual a 2x mais 16. O que é que nós vamos fazer agora? Já reconhecemos a aplicação, já reconhecemos aí a aplicação de equação no primeiro grau, do primeiro grau no nosso dia a dia. Agora nós vamos resolver, nós vamos à resolução de equação do primeiro grau. E a nossa primeira equação é 6x igual a 2x mais 16. Antes de eu começar a resolver, existem algumas observações aí que nós não podemos perder de vista, que nós não podemos esquecer. A primeira é colocar no primeiro membro todos os termos que possuem incógnita. Quando eu estou diante de uma equação do primeiro grau, eu sempre vou ter ali o sinal da igualdade, certo? Este aqui que está à esquerda, eu vou chamar de primeiro membro. Quem está à direita do sinal de igual, eu vou chamar de segundo membro. E cada um desses aí que compõe esta equação, eu vou chamar de termo. Então, 6x, 2x e 16 são termos. 6x compõe o primeiro membro. 2x mais 16 compõe o segundo membro. Então, agora, retomando aí a primeira observação, colocar no primeiro membro todos os termos que possuem incógnita. Ou seja, no segundo membro, quem possui a incógnita, conforme a gente observa, é o 2x. Então, ele vai ter que passar para o primeiro membro, mas aí tem uma máxima que nós não podemos esquecer. Mudou de membro, muda de sinal. Então, 6x vai estar lá. Quem é que vem aqui para o lado dele? Morar do mesmo lado que ele está, no mesmo membro, é o 2x. Mas perceba que o 2x vai mudar aí de membro, vai passar do segundo para o primeiro. O que vai acontecer com o sinal dele? Vai trocar. Aqui onde ele se encontra inicialmente, ele é positivo. Como ele vai passar para cá, o sinal dele vai trocar. Então, se ele é positivo, ele vai vir negativo. Atento a isso. Qual é a segunda observação que nós não podemos perder de vista? Vai ficar no segundo membro quem não possui incógnita, que no caso aí é o 16, que não possui o valor a ser descoberto, a letrinha, que aqui no caso nós vemos que é quem? O x. Feito isso, a gente vai ali para uma terceira observação. Simplificar as expressões em cada membro. O que é simplificar aqui nesse caso? Você vai fazer a adição, você vai fazer a subtração, tudo a operação que estiver ali sinalizada. Observando a nossa equação, nós vemos aqui que temos que realizar uma subtração. Uma subtração, retomando aí o estudo de monômios, né? Uma subtração entre monômios, então o que é que eu tenho que fazer? Eu vou repetir aqui, eu vou conservar a parte literal e vou estar trabalhando aqui com os números, com os coeficientes. 6 menos 2, 4. O 16 é sozinho, então eu não tenho nenhuma operação a fazer com ele. Eu venho e vou repetir. Pronto, chegamos bem aqui. Mas o que é que eu tenho que lembrar? 4x é a mesma coisa que 4 vezes x igual a 16. Aí nós temos que achar o valor da incógnita, que é x. Como é que eu vou achar? Você vai usar a operação inversa. Se o 4 está multiplicando, ele vai passar lá para o outro membro, lá para o outro lado, na operação inversa, que é quem? Divisão. Então,
a parte literal vai ficar, que é o x, a incógnita vai ficar, porque nós estamos aqui trabalhando em equação do primeiro grau, então x é a nossa incógnita, é o valor a ser descoberto, e o 4 vai passar contrário ao que ele está fazendo aqui. Se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo o 16. Então, o valor da nossa incógnita será 16 dividido para 4, 4. A solução da nossa equação, quem é? 4, que é o valor da nossa incógnita. Tudo bem? Então, não esqueça este detalhe aqui. Primeiro membro, segundo membro. Cada um que compõe a nossa equação é chamado de termo, ok? Para ficar melhor aí fixado para você, vamos a um próximo exemplo de resolução de equação. E agora nós temos a equação 2x menos 5 igual a x mais 1. Primeiro passo, qual é? Colocar no primeiro membro todos os termos que possuem incógnita. Então, você vai olhar ali para o segundo membro e você vai ver que a incógnita aqui é o x. Ela tem que passar para o primeiro membro. Não esqueça, mudou de membro, muda de sinal. Qual é o sinal ali da nossa incógnita do x? É positivo. Então, quando ele passar para lá, ele vai se tornar negativo. Teremos 2x menos 5 menos x, lembre que ele foi igual a 1. Qual é o próximo passo agora? Nós vamos mandar lá para o segundo membro quem não possui incógnita, que aqui no caso a gente visualiza que é o 5. Mas o 5, quando ele passar lá para o segundo membro, ele vai trocar de sinal. Então, eu vou ficar aqui no primeiro membro, 2x menos x igual a 1. Se ele é negativo, ele vai vir positivo. Pronto. Já fiz aí a separação de quem tem incógnita com quem não tem incógnita. Agora eu vou ali resolver as operações que surgiram. Não esqueça que quando aparece aqui somente a letra, ele não está sozinho. À frente dele tem o coeficiente 1. Então, vamos repetir aí a nossa incógnita, que é o x. 2 menos 1, 1. Que vai ser igual a 1 mais 5, 6. Ou x é igual a 6. Solução desta nossa equação, 6. Tranquilo? Já percebeu os passos? Já começou a dominar os passos? Agora a gente vai fazer mais uma equação de um modo mais direto para que você possa aí até desenvolver melhor agora os cálculos mentalmente, se conseguir, se ainda não estiver muito complicado. Então, 2x mais 3 é igual a x mais 4. Pronto. Qual é a incógnita? X. Qual é a primeira observação? Qual é o primeiro passo? Reunir quem tem a incógnita de um lado e quem não tem do outro. Aí eu te faço a pergunta, por que que o sinal do x aqui se tornou negativo e por que que o sinal do 3 também se tornou negativo? É isso aí mesmo que você respondeu. Como o x era positivo e ele passou para o outro lado da igualdade, lá para o primeiro membro, o sinal dele troca. O mesmo raciocínio para quem? Para o 3. O 3 era positivo, trocou de membro, trocou de lado da igualdade, o sinal dele também vai trocar. Se ele é positivo, ele vai vir negativo. Pronto, tranquilo. Já fiz aí, não é? Já reuni quem tem incógnita e quem não tem incógnita de lados contrários da igualdade. Agora nós vamos resolver. 2x menos x. Isto aqui vai dar x. Tranquilo? Conseguiu perceber por que que ficou só o x? Porque quando eu tenho aqui só a letra, eu não posso esquecer que à frente dele eu tenho 1. Então, 2 menos 1, eu vou ficar com 1, que também pode ser escrito somente a incógnita aí, x. 4 menos 3, 1. Então, a solução desta equação é 1. Tudo bem? Agora, mais uma
equação que é 5x mais 7 igual a 4x. Tranquilo, você já sabe qual é o primeiro passo. Reunir quem tem incógnita. Então, aqui vai ficar 5x, o 4x vai vir, certo? Como ele vai trocar de membro, ele vem do segundo para o primeiro, o sinal dele vai trocar. Se ele é positivo, ele vai chegar negativo. Para não ficar vazio lá do outro lado, vamos logo trabalhar com o 7. O 7 tem incógnita. Tem o x ao lado dele? Não. Então, vamos trocar logo ele de lado. Ele vai para lá. Se ele é mais 7, ele vai chegar aqui, menos 7. Tranquilo. Agora, 5 menos 4, nós vamos ter 1. Ali, x. X é igual a menos 7. Preciso ainda fazer alguma operação? O que é que você me diz? Ainda tem alguma conta, como vocês costumam falar, a ser realizada? Não, porque ele já está afirmando aqui que o x é igual a menos 7. Ok? Que este é o valor do x. Então, a solução aqui é igual a menos 7. Mas sabe o que significa esse x igual a menos 7? Significa o seguinte, que se você pegar o menos 7, colocar aqui no lugar da nossa incógnita e fizer todas as operações que aparecem aí, todas as contas que aparecem aí, o resultado encontrado em um membro vai ser igual ao resultado encontrado no outro membro. Quer ver? Vamos aqui fazer então essa prova dos 9. Eu vou ficar com 5x mais 7. Qual é o valor do x encontrado? Menos 7. Então, 5 vezes menos 7, mais quem? Mais 7. 5 vezes 7, quanto é? Exatamente isso. Os sinais são iguais ou diferentes entre o 5 e o 7 aqui? São diferentes. Sinais diferentes aí na multiplicação, resultado negativo. Menos 35 mais 7. Imagine que você deve ali R$35 e pagou só 7. Você ainda deve. Você deve quanto? Tranquilo? Agora vamos ver o outro resultado. O que tinha no outro membro? No outro membro tinha aqui, ó, 4x. Qual é o valor do x encontrado? Menos 7. 4 vezes menos 7, menos 28. Viu? Os resultados são iguaizinhos. Embora a escrita aqui no primeiro membro seja diferente desta, os resultados são iguais. Por isso, o sinal de igual. Porque tem que haver ali a igualdade, tem que ver ali o equilíbrio. É igual como se vai ao mercado, só que hoje em dia não existe mais esse tipo de balança, raramente se vê, é mais em feira. Antigamente existia aquela balança que era chamada balança de 2 pratos. Quem manuseava essa balança sabia que estava ali marcando o peso correto, certo? Quando este prato ficasse na mesma direção, ficasse em equilíbrio com o prato do outro lado. O que fosse colocado aqui e fizesse com que essa balança, que esses pratos ficassem ali na mesma direção, não é? O equilíbrio ali fosse mantido, então esses pesos seriam iguais. É uma representação prática de equação. Então, este raciocínio aqui que nós acabamos de fazer, são escritas diferentes, mas os resultados são iguais. Por isso, o sinal de igual. Tudo bem? Mas o que fazer quando eu me deparo com uma equação onde há a presença de parêntese? Aí o primeiro pensamento que vem qual é? Apareceu parêntese, meu Deus, vai ficar tudo muito difícil? Vai nada. Você já sabe trabalhar com propriedade distributiva com toda a certeza. Apareceu parêntese, não comece resolvendo logo a equação. Resolva esse parêntese primeiro. Como é que eu vou resolver esse parêntese? Você vai aplicar a propriedade distributiva da multiplicação, o famoso chuveirinho. O 3 vai multiplicar pelo x
e o 3 vai se multiplicar pelo 1. Então, aqui no primeiro membro, eu vou repetir. E agora eu venho aqui fazendo as multiplicações devidas. 3 vezes o x, 3x. 3 vezes o 1, 3. Só esteja atento ao sinal, tudo bem? O sinal do 3 é positivo, o sinal do x também. Sinais iguais na multiplicação, resultado positivo. Não preciso colocar o positivo aqui porque eu já sei que ele está aqui intuitivamente. Sinais diferentes na multiplicação, resultado negativo. Por isso que aqui ficou negativo. Pronto, eliminei o parêntese através da distributiva. O que é que eu vou fazer? Agora eu vou separar os termos que têm incógnita dos termos que não possuem incógnita. Então, eu percebo que assim como o 4x, o 3x, o 3 possui incógnita. Mas eu percebo que também que assim como o menos 3 não possui incógnita, o 1 também não possui. Quem está faltando fazer aqui? Exatamente isso. Determinar o sinal do 3x e do 1. Se o 3x é positivo e ele vai mudar de membro, muda o sinal. Então, vem menos. Se é menos 1 e vai mudar de membro, ele vai vir mais 1. Agora, resolvendo, 4 menos 3, 1. Eu posso colocar direto aqui a incógnita. Professora, sempre vai ser o x? Não, pode vir qualquer outra letra, mas eu costumo dizer que é um vício matemático, é uma paixão dos matemáticos pelo x, então se usa muito ele. Aqui, menos 3 mais 1, você vai ter que ter cuidado aqui. Os sinais são diferentes, você vai ter que fazer uma subtração. Quem vai ganhar? O sinal do menos 3. Então, você vai repetir o sinal aí do 3 e agora vai fazer subtração. 3 menos 1, 2. Ficou difícil? Então, lembre o seguinte, pense o seguinte, eu devo 3, tá? Você vai considerar a dívida pelo sinal de menos. Eu devo 3 e eu vou lá e pago 1. Seja sincero, você pagou toda a sua dívida? Não, né? Então, você ainda vai ficar o quê? Devendo. Se de 3 você pagou 1, você vai ficar devendo 2. Então, menos 2 é a solução dessa nossa equação, que aí, no primeiro momento, apareceu usando parêntese, que fazendo ali a aplicação da distributiva tranquilamente, nós conseguimos chegar ao resultado. Mas, como nós somos brasileiros e não desistimos nunca, vamos a mais uma equação onde aparece aí o parêntese. Então, o que é que eu tenho que fazer? Primeiramente, distributiva. 3 vezes x, 3x. 3 vezes 2, 6. Sinal do 3x é igual ao sinal do x, então vai ficar positivo. Mas o sinal do 3 é diferente do sinal do 2, então vai ficar negativo. Aí eu venho agora para o outro membro, não tenho distributiva, vou repetir os termos. Vou separar quem tem incógnita de quem não tem. Então, 3x e 2x aí são semelhantes, possuem incógnita. Menos 4 e 6 são semelhantes porque não possuem a incógnita. O que é que nós temos que fazer? Perceba bem aqui, ó. O que é que está faltando? Exatamente isso aí que você falou e que eu consegui ouvir daqui. Fazer agora, não é? A mudança de sinal tanto do 2x quanto do 6. Se era mais 2x, vem menos 2x. Se era menos 6 e vai mudar de membro, vai vir mais 6. Então, agora nós vamos finalizar. Então, 3x menos 2x, vou ficar com o x, que é só a incógnita. Menos 4 mais 6. Você tem 6 e tira 4. Quanto vai restar? 2. Então, aqui, a solução da nossa equação é 2.
Então, como você pode ver, a equação do primeiro grau, ela tem aí inúmeras aplicações no nosso dia a dia e que quando é necessário resolver, não é um bicho de 7 cabeças, é muito fácil. Lembrando aos senhores que quando aparecer ali o parêntese, proceda à aplicação da propriedade distributiva e depois resolva tudo calmamente, ok? Então, muito obrigada aqui pela companhia de vocês e até o próximo encontro.